dia, boa tarde. Vamos já chamar ela, gente? Já. Peraí, deixa eu... Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Suzana, você tá por aí, meu amor? Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho força. Oi, oi, minha maravilhosa! Você está. Você acredita? Eu estava aqui orando e agradecendo a Deus por tanta coisa. Olha, vamos imaginar, gente, eu fico pensando, você aí, talvez pode estar se sentindo como uma dracma perdida. Talvez você fale assim, Nubia, eu me perdi. Aí, nós hoje estamos aqui para falar para você, né, Suzana? Primeiramente, gente, uma salva de palmas para a maravilhosa. Oi, meu amor. Meu Deus, boa tarde, princesa. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, senão elas vão. Espera lá, deixa eu mandar aqui, senão elas estão aguardando. Vamos Meu Deus do céu, vamos lá mandar aqui uns aviõezinhos. Meu Deus, eu sempre ouço. Ai, a Rosa não vale a pena, que eu já vi que ela está aqui. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar, deixa eu tentar ser chique. Deixa eu ver se eu consigo. Hello, Brasil. Não. Hello, Suíça. Vamos falar português mesmo, né? Não, deixa. Hoje. Deixa assim. Deixa outras línguas, deixa para lá. Um dia eu ainda consigo. Mas mesmo assim eu quero agradecer todos vocês aí da Suíça, de Portugal, de todo o Brasil que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à nossa live. Uma live diferente, né? Em um outro dia dos dias que eu faço. Mas mesmo assim é para mostrar para você o quanto você é especial. Assim como aquela mulher, né, ô Suzana? Ela tinha 10 dracmas. E eu fico pensando, por que ela não se contentou com as 9, já que perdeu uma, né? Porque ela podia ter se contentado com as 9. Ela tinha 10. E aí perdeu só uma. Mas a Suzana vai falar para você agora tudo o que você precisa saber. Não se contente também com as 9, tá? Contenta você com ela inteira. Meu Deus, que responsabilidade que tu colocaste agora aqui sobre os meus ombros. Núbia, antes de mais, para mim é um prazer, é uma gratidão e uma honra muito grande por eu poder estar aqui junto contigo, a trazermos um pouquinho, falarmos um pouquinho não só daquilo que nós fazemos como terapeutas, não é? Como psicanalistas, mas também trazer a palavra. Afinal, ela efetivamente é aquela que nos guia, é a nossa bússola, é aquele nosso porto seguro, aquele que nos faz chegar a algum lugar, não é? Se assim não fosse, não conseguiríamos chegar a lado nenhum. Então é com muita gratidão que eu aceitei o teu convite, tá? Muito obrigada. E vamos lá falar um pouquinho. Na verdade, Núbia, tu falaste algo muito interessante. Ela tinha 10 dracmas, não é? Porquê que ela não se contentou com as 9? Porquê que, na verdade, ela não pensou assim, olha, querem saber? Não tem problema, eu já tenho 9. Uau, que alegria! Eu tenho 9 dracmas. E vamos falar de algo. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, para aquilo que nós fazemos hoje e para aquilo que nós somos hoje. Eu sempre gosto de ler a Bíblia e trazer ela, a palavra de Deus, trazer ela para dentro de nós, nos nossos dias. Se nós formos a ver, era um valor, uma dracma era um valor altíssimo, era algo grandioso. E Núbia, quantas vezes hoje em dia, talvez, se fosse eu ou tu, ou quem nos está a assistir, dissesse realmente assim, queres saber? Não tem problema, eu fico com as que tenho. Quantas vezes será que nós paramos e analisamos se por acaso faríamos como ela e dávamos por perdida uma dracma?
Será que nós daríamos realmente que perdemos algum valor? Será que nos dias de hoje, com tão corrido que nós temos o nosso dia a dia, com uma vida tão ativa que nós temos, será que nós daríamos pela falta de algum valor que nós teríamos perdido? Mas, Núbia, eu ainda pergunto mais. Será que nós teríamos perdido esse valor? Será que esse valor estava realmente perdido? Porque se nós formos ver, ele não estava perdido. Como assim, Susana? Ela não estava perdida? Não. E mais, ela sabia perfeitamente que esse valor estava fora dela, estava fora daquela situação, mas não estava longe, estava ali, dentro da sua casa. Então, na verdade, ela sabia onde estava aquela dracma. Ela sabia onde estava. Ela não sabia somente era como é que o havia de encontrar. E quando nós entendemos que esta parábola, não é? Ela vai muito além de uma dracma. Esta palavra, ela vai muito além de uma moeda perdida. Ela vai numa busca intensa sobre um valor, sobre uma busca, sobre uma luz, sobre acender a luz. Não é? Sobre acender a luz, sobre encontrar um valor que achava que estava perdido. E aí eu pergunto, será que nós realmente achamos que temos algum valor perdido? Será que... Núbia, será que... Aí eu te pergunto a ti, será que há algum valor teu que está perdido? Não é? Será que nós, dentro do nosso dia-a-dia, dentro de tudo aquilo que nós fazemos, será que nós realmente não perdemos algum valor? Gente, é para nós refletirmos nos dias de hoje que tanto corre. Será que há valores essenciais dentro de nós que de alguma forma foram perdidos? E nós precisamos acender a luz para poder encontrar? E eu te digo nesta tarde, ele não está perdido. Ele está aí dentro de si. Ele está dentro de si. É só você acender a luz que vai encontrar. Só que a questão, Núbia, é que hoje em dia estes valores, eles não são mais vistos como o valor desta mulher. Ele não é mais visto como um valor financeiro, por assim dizer, tá? Porque vamos falar, aqui a dracma, ela tinha a ver com valor financeiro. E hoje, aquilo que Deus realmente ministrou para que nós trouxéssemos no dia de hoje é, será que nós temos valores dentro de nós? Eles estão dentro de nós, mas eles estão completamente atulhados com coisas que nós nem sequer queremos olhar. Porque essa é a virada de chave nesta mulher e na nossa vida, Núbia. É acender a luz. Mas nós só vamos acender a luz quando nós reconhecemos que perdemos alguma coisa. Ou melhor, reconhecemos que não nos identificamos mais com alguma coisa. E Núbia, eu costumo dizer, eu gosto muito de falar, um dia eu falei para Deus que eu costumo dizer às meninas que às vezes eu falo, cuidado com aquilo que vocês pedem para Deus. Porque um dia eu falei para Deus o seguinte, Deus, eu quero pregar a tua palavra, mas eu quero pregar aquilo que eu já vivi. Núbia, o que eu fui pedir para Deus, misericórdia. Como é que eu fui pedir uma coisa destas para Deus? Deus disse, tá bom, você pediu, eu acho que você até pode, então vamos passar por uns estreitezinhos aqui, vamos passar aqui por umas alinhadas que nós precisamos de passar. E eu posso te dizer, Núbia, que chegou uma altura da minha vida que eu fui que nem esta mulher. Então eu não venho falar especificamente de algo que eu li na Bíblia. Não, eu venho falar de algo que eu vivi. Algo que eu precisei de reconhecer que eu não encontrava mais aquele valor dentro de mim. Algo que eu precisei de reconhecer que aquilo me falhava, aquilo me faltava.
às vezes o reconhecer é o início da caminhada, porque eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é muito bom, mas ele pode ser de uma grandiosidade e pode ser de uma perigosidade muito grande. Porque o autoconhecimento, ele vai nos trazer uma autorresponsabilidade. Se o autoconhecimento não vier junto com uma autorresponsabilidade, ele pode nos matar. Porquê, Núbia? Porque nós vamos ficar com aquele autoconhecimento, aquilo vai nos encher e vai encher o nosso pulso de eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, mas quando é que isso foi escrito? Então, o autoconhecimento é o princípio de todas as coisas, mas depois o que é que eu vou fazer com isso? E houve uma altura da minha vida que eu conhecia as luzes, os valores que estavam perdidos dentro de mim, mas faltava acender a luz. Porquê? Porque o acender a luz para procurar, ele traz uma vergonha para nós mesmas. Porquê? Porque nós vamos ver o ambiente onde nós estamos. Porque a parábola nos diz que quando ela acendeu a candeia, ela começou a varrer a casa. Gente, para ela começar a varrer a casa é porque a casa precisava de ser varrida de tal maneira que ela não achava aquele valor. E eu me encontrei um dia dessa mesma maneira. Olhando para dentro de mim, conhecendo e vendo valores que eu tinha e que eu não achava mais eles na minha ação, na minha prática do dia a dia. Susana, mas como assim? Tu és terapeuta? Por isso mesmo. Por isso mesmo, nós precisamos de nos policiar e de nos analisar e de acender a luz todos os dias, constante. Na verdade, a luz em nós não pode mais estar apagada. Porque se nós deixamos a luz apagar, nem que seja por um pedacinho bem pequenino, nós corremos o risco de deixar a poeira se ajuntar e de não encontrar mais aquele valor. E eu posso dizer uma coisa, Núbia, nós às vezes achamos que nós conseguimos tudo, nós estamos nós estamos numa era em que eu tenho pacientes que chegam ao pé de mim e que me dizem assim, Susana, nós vamos fazer hoje terapia, nós estamos a ter terapia, mas o chat GPT já me disse que eu tenho isto e isso. Eu disse, ok, parabéns para o chat GPT, que consegue ler todas as coisas desde que tu passes 15 segundos focado neste buraquinho aqui assim que nós estamos a transmitir, automaticamente ele vai-te trazer tudo aquilo que tu queres ouvir. Mas ele não vai trazer aquela responsabilidade que tu precisas de ter, de acender a luz. Isso é o ferro que afia o ferro. Isso somos nós que trazemos uns aos outros. E eu tive alguém que veio acender a luz para mim. E Núbia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi na palavra que a honra, ela tem que ser dada. E a honra, nós temos que a dar. E eu gosto de dar a honra em vida. E eu sei que ela está aqui a ver-nos. Então eu sou muito grata à psicóloga Tatiana, que ela foi aquela psicóloga, ela foi aquela pessoa que acendeu uma luz dentro de mim e fez com que chaves fossem viradas para que eu encontrasse valores que eles estavam dentro de mim, mas eu não os conseguia achar. Porque isso, Núbia, nos traz uma responsabilidade muito grande. Como eu estava a dizer, nós temos o autoconhecimento, nós acendemos a luz, mas depois o que é que nós vamos fazer com isso? Não é? Ela podia, a Bíblia diz-nos, ela perdeu uma dracma, acende a candeia, ela varre a casa. Ela podia dizer assim, ai, ora, perdi o valor, acendi a candeia, maravilha, já tenho luz. Uau, que bagunça que está aqui. Há quanto tempo eu não acendi aqui a luz para ver a bagunça que está na minha casa? Oh, ela sabia que não era na casa da vizinha. Ela sabia que não era a casa do amigo, do patrão. Ela sabia que era dentro da sua casa, porque ela acendeu a luz dentro da casa. Ela acendeu a candeia dentro da casa. E essa é a maior responsabilidade que nós temos. Não é eu identificar aonde tu, Núbia, podes precisar de uma situação. Não, é eu identificar aonde foi que eu
deixei que a luz apagasse e deixei que os entulhos e as coisas do dia a dia fossem tapando os valores que eu deixei de usar. Suzana, eu estou precisando procurar uma dracma que eu perdi. Eu perdi uma moeda dentro desse saquinho. Só que olha para você ver o tanto de coisa que tem. Como que eu vou fazer? Ai, gente, eu vou fazer como? Eu tenho que achar. Só que engraçado que se ela ficasse só assim, eu tenho que achar a moeda, sai daí, eu tenho que achar. Eu tenho que achar a moeda, sai daí, não sairia. Então foi preciso o que você falou. Ela foi tirando. Aí, e o engraçado é que você só percebe que tem entulho, que tem lixo velho, só depois que você tira. Aí você pega, oi, pra que eu guardo esse saquinho? Não tem utilidade? Eu, hein? Ó. Aí ela foi tirando. E o engraçado também é que quando você começa a tirar as coisas do lugar, você vê que tem coisas dentro que não é daqui. Igual, por exemplo, aí tem uma caixinha que eu guardo entulho. Ai, como, ó. Ó, pra você ver, até algodão tá aqui dentro. Ó, a vitamina velha que eu já nem tomo. Uai, como assim? Tem chaves. E eu procurando uma chave. E ela começa a achar. Olha pra você ver. Só depois que ela faz tudo isso, que ela começa a achar aquilo que ela precisava. Que é a sua moeda. Aí você fala, Núbia, você tá falando de moeda, você tá falando de que eu estou falando que só depois que nós sentamos, colocamos na mão de quem realmente pode, e a gente fala assim, não, eu preciso dar o primeiro passo, porque a Suzana não vai dar por mim. E, Tatiane, eu também quero te parabenizar, meu amor, um beijo no seu coração, porque você ter sido essa luz na vida da Suzana, porque a gente entende o valor de quando é a gente procurar a pessoa certa, né, Suzana? E a gente também isso. Só depois disso, que ela tirou todo o entulho, que ela tirou tudo o que era preciso, que ela encontrou resposta. E o que eu acho engraçado é porque a Bíblia, ela... gente, isso aqui é o manual na vida da gente, é um manual. Porque a gente vê que só depois que ela ali, que ela acende a candeia, ela começa a varrer. Então é sinal que eu fico pensando, como será que estava a casa dela naquele momento, né? Porque nos dá uma curiosidade. Quando eu estava estudando esse tempo atrás e eu estava analisando, e foi o que você falou no início, ela não se perdeu fora, ela perdeu dentro. E quantos de nós, trazendo não só por aqui dentro da nossa casa em si, quantas de nós estamos dentro de casa e estamos perdidas? Vamos falar na família. Quantos de nós estamos dentro do meio da nossa família e nós nos encontramos perdida? Gente, o que eu estou fazendo? Para que eu vim? O que eu tenho que... Agora é o momento de você entender. É o momento de você começar a varrer o que precisa ser tirado, porque existem coisas que o que a gente consegue tirar, Deus não vai descer do céu para vir tirar para a gente, não. De maneira nenhuma. É, né? Imagina se Deus fosse... Oh, meu Deus! Se Deus fosse tirar. E engraçado que eu estava uns minutos atrás e orando, e eu orando, Senhor, toma a direção da nossa live, Pai. Se há alguma coisa em mim, meu Deus, que precisa ser tirado, me mostre. Me traz a luz, Senhor. E o que eu preciso tirar, Deus, que eu venha tirar. E é tão incrível, gente, que eu não vou sair desse tema, mas agora eu quero te levar a um caminho, porque aqui é assim, olha para você ver que interessante. Quando Lázaro morreu, que Maria chegou, Deus, há 4 dias meu irmão está morto. E Deus virou e falou, bora lá, vamos lá no lugar onde ele foi enterrado, vamos. E quando ele leva lá, que eles estão ali, vou trazer a minha memória assim, conjecturando, quando eles estavam lá, o Senhor olhou e falou assim, agora tira a pedra. Uai, mas Deus não é o Todo-Poderoso, Ele não é Senhor do Senhor, Ele não podia falar assim, ô pedra, sai daí agora, em nome de Jesus. Então não precisava usar o nome dele não, porque ele já estava ali. Ô pedra, sai. Não, o que ele fez? Retire a pedra. E quando ele mandou retirar a pedra, nós trazendo para a vida, para nossa visão, é porque tem coisas que realmente somos nós que precisa tirar. E o que ele for fazer, ele vai fazer. Mas antes do Senhor fazer, é preciso eu e você tirar os entulhos velhos e jogar fora. Continue, meu amor. Núbia, eu vou pegar aí o Lázaro e ainda vou terminar um pouquinho daí do Lázaro. Não vamos deixar o Lázaro somente na pedra. Sabes porquê? Vamos lá. Tirem a pedra.
Ou seja, Jesus tinha ali pessoas próximo, não que ele precisasse de que alguém fizesse aquilo que ele faz melhor do que qualquer um de nós. Mas Lázaro tinha pessoas que realmente se importavam com ele e tiraram a pedra. Depois o que é que Jesus diz? Desenfaixai-o. Ele estava todo enfaixado, ele tinha morrido. Então, tem momentos da nossa vida que nós vamos precisar que alguém nos tire as faixas, porque ainda não estamos em condições. Gente, eu não sei, mas alguém, Deus está a levantar alguém para retirar faixas. Talvez você precise de ajuda para as faixas serem retiradas da sua vida. Porque as faixas, ao serem retiradas, como tu disseste, não havia tanta pedra quanto as faixas. Jesus podia ter dito, na verdade, Jesus podia ter dito, Lázaro, acabou a hora, vamos embora, segue viagem. Não precisava nada daquilo. Mas não. Jesus nos mostra que há um processo a ser feito. E o processo a que nós todos passamos, tem diversas etapas. E cada etapa tem o seu momento de que algumas etapas que Jesus estava ali e a sua palavra bastou para a pedra ser tirada. Depois Jesus continuava ali, mas os amigos, terapeutas, líderes, pastores estavam ali ao lado para ajudar a retirar a faixa de Lázaro. Tá? Só que depois da faixa de ser tirada de Lázaro, o que é que Jesus diz àquelas mulheres? Agora deixai-o ir. Ou seja, tem coisas que no caminho tem que ser eu e tu e todos nós a fazermos sozinhos. Não tem como outra pessoa vir fazer conosco. Não tem como valores que nós perdemos, vou de novo à dracma, não tem como valores que nós perdemos eu pedir a alguém para vir achar esses valores dentro de mim. Quando muito, sim, nós conseguimos ajudar a identificar alguns valores, mas mudança de comportamento ela é gerada de dentro para fora. Mudança de comportamento, Jesus podia dizer agora, deixai-o ir, Lázaro, agora Lázaro vai, Lázaro podia dizer, não vou, eu estou com medo de ir, não, eu tive enfaixado muito tempo. Olha outra coisa, Lázaro ainda podia se virar para Jesus e dizer assim, poxa, Jesus, és tu meu amigo? Caramba, deixaste-me este tempo todo aqui sozinho, abandonado, enfaixado, morto. Que amigo é esse? Gente, é demais. Mas Lázaro entendeu que agora o processo era sozinho. Esta mulher entendeu que encontrar os valores perdidos era ela ter que varrer, era ela ter que tirar tudo aquilo que estava naquele lugar para encontrar aquilo que estava escondido, algures dentro dela. E Núbia... Como que eu vou tirar a faixa das minhas pernas? Como eu vou desamarrar as minhas pernas se a minha mão está toda enfaixada, se as minhas mãos estão todas enroladas? Então é necessário, às vezes, você se permitir que alguém chegue e possa tirar as suas faixas. E Núbia... O que eu e você consegue fazer, a gente faz. E Núbia, se acolher. Eu entendo, uma das coisas que nós, hoje em dia, estamos numa era em que é tudo tão bonito, não é? Em que eu costumo dizer, em que nós colocamos aqui um filtrozinho e já estou maquiada, já estou tudo. Numa era em que a grama do vizinho é tão linda porque está lá longe, porque se eu for lá perto eu vejo que ela é falsa, eu vejo que ela é de plástico. Numa era em que nós fazemos Photoshop e de umas gordurinhas a mais... ficamos ali tudo bonitinho, nós não vivenciamos a realidade que nós temos. E quando enfrentamos a realidade daquilo, de como a nossa vida está, esta mulher, quando acendeu a candeia e viu tudo aquilo, e disse, espera aí, eu deixei chegar a este ponto? Como foi possível que eu deixei chegar a este ponto? Núbia, uma das coisas que me aprisionava mais a mim, eu não estou a falar de ninguém, não estou a falar de mim, uma das coisas que me prendia mais era o meu sentimento de culpa de eu me ter permitido estar naquele lugar. Então eu tive que aprender a me acolher.
Eu tive que aprender a buscar a raiz da situação, a buscar o porquê que eu estava naquele lugar, porquê que aquela situação tinha chegado àquela questão, tinha chegado àquela situação em si, para me acolher, para acolher a minha dor. E é isso que Jesus nos faz, e é isso que nós, como psicanalistas, fazemos. Acolher a dor da pessoa para que a pessoa, quando enfrenta a situação em que ela realmente está, em que ela verdadeiramente está, ela diz, opa, peraí, aqui eu achei um ambiente seguro, onde eu vou ser acolhida, onde não vão passar a mãozinha na minha cabeça dizendo coitadinha de ti. Não, porque aqui ninguém é coitadinho. Aqui nós temos força suficiente e nós damos força para que a pessoa enfrente aquele lugar, enfrente aqueles valores, enfrente o medo. O medo nos paralisa num lugar que nos causa dor. O medo nos paralisa num lugar que é muito dolorido. Só que o medo da incerteza, o medo daquilo que não se vê, o medo de, por exemplo, que esta mulher teve de, espera aí, eu já estou cansada de procurar, e se eu não achar? Eu tenho a certeza que e se eu não encontrar? E se a lâmpada, a candeia se apagar de novo? E se o azeite acabar? E se os isses da vida nos paralisam em lugares que nos fazem pensar assim, não vale a pena eu avançar, eu vou ficar quieta, eu vou ficar parada, eu vou ficar com a sujeira mesmo, eu vou ficar sem o valor, eu vou ficar com esta dor, porque eu não sei o que eu vou enfrentar ali ao virar da curva, eu não sei, então eu tenho medo, e o medo paralisa. O medo paralisa, mas nesta tarde, Núbia, eu acredito que Deus está a quebrar o medo das pessoas que estão a ver, das pessoas que irão acessar esta live e que realmente elas irão dizer, não, vamos embora, eu preciso de avançar, eu preciso de ir mais à frente, eu preciso efetivamente de ter a minha casa limpa, de conseguir acessar facilmente à primeira falha que eu possa ver, que a luz está a começar a diminuir. Eu digo, opa, espera aí, vamos aqui analisar como é que nós estamos, vamos dar uma paradazinha aqui, vamos olhar para dentro de nós, porque, Núbia, efetivamente, hoje em dia, nós precisamos de parar, principalmente nós mulheres. Eu estava num atendimento antes e eu estava a dizer que antes de sermos mães, antes de sermos esposas, antes de sermos, de algumas pessoas já serem avós, antes de sermos tias, antes de ser... Nós somos filhas. Foi por isso, foi para nós nos identificarmos como filhos que Deus deu o seu filho para que desse a vida por nós. Porque nós viemos ao mundo, a primeira coisa que nos chamam, a primeira forma que nos identificam é a filha de fulano A e fulano B. É a filha de... Eu, por exemplo, quando podiam não saber o meu nome, mas sabiam que eu era filha do Adelino, que era bombeiro, e da Graça, que trabalhava nos bombeiros. Podiam não saber o nosso nome, Núbia, mas sabiam quem eram os nossos pais. Então, nós viemos, a primeira identidade que nós temos é de filhos. E será que nós estamos nos a acolher como filhas? Ou nós queremos mudar com os nossos esposos, queremos mudar com os nossos filhos, sem primeiro nos aceitarmos falhas como filhas? Verdade. E isso é tão incrível você falando, que me trouxe à memória por quantas vezes, sabe? Eu era aquela pessoa, era como se fosse um fantoche. Eu estou aqui em determinado lugar e falo assim, Núbia, você é tão isso, é tão aquilo. Aí eu me tornava aquele ambiente faria. Se eu ia para outro canto, eu me tornava aquele outro ambiente. E você acredita que eu vou te contar uma experiência que não vai longe. A gente falar da vida dos outros é fácil, mas da gente, vamos falar da gente. Eu tenho 29 anos, e nos meus 29 anos, Suzana, eu tinha me perdido, porque eu não trazia mais a lembrança de como era estar sozinha em um ambiente, tal, aquela coisa tudo. Porque a gente associa assim, filha, aí vamos lá, sou mãe, sou esposa, sou isso, sou aquilo, eu tenho 1001 obrigação, e ali quando eu não tiro um tempo para mim. E esses dias eu peguei, fui, só liguei em casa e falei assim, olha,
eu tô aqui na lanchonete, tá? Daqui a pouco eu chego, tá tudo bem. Uai, mas você tá aí com quem? Eu falei, não, tô sozinha, tô comigo mesmo, eu e minha companhia. Mas eu queria aquele. E quando eu estava ali comendo lanche, eu falei, oh meu Deus, eu não sei se é errado. Eu ainda brinquei assim, conversando, porque eu falo com Deus assim, oh Deus, me perdoa, não sei se é errado, mas me deu uma vontade de estar comigo e o Senhor. Ó, me perdoa aí, meus filhos. Depois a mãe leva um lanche, porque a mãe só tem o dinheiro do lanche dela. Mas peraí, calma. E aí, beleza. Na hora que eu sentei lá, que eu comecei a lanchar, e eu comecei a tomar o refrigerante, e eu comecei a trazer a memória, e aí quando eu comecei a trazer a memória aquilo que me trazia esperança, eu ficava, meu Deus, obrigado, Senhor. E depois eu comi no lanche, eu chorei, porque eu falei, Deus, obrigado, porque hoje eu posso lanchar sozinha, sem sentir aquele sentimento de eu preciso estar com alguém. Culpa. Ou vem comigo. Ai, por que eu tô comendo aqui sozinha esse lanche? Meu filho tá lá em casa, ele não tá comendo lanche. Ai, meu marido não comeu lanche. Ai, que isso, por quê? Aí, quando via, meu lanche estava um lanche já sem graça, porque eu estava tão preocupada. Mas não, o meu lanche naquele momento, é sério. Oh, Deus, me perdoe, mas é sério. O meu lanche foi um dos melhores lanches. Por quê? Núbia, isso é cumprir a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesma. Núbia, não tem como. Todas nós deveríamos de tirar, sim. Eu não vou dizer semanalmente, porque sei que às vezes, mas no mínimo por mês, um momento que somos nós e nós. Nós e nós. Não tem de outra forma. Não tem de outra forma. Nós somos. É por isso que eu trago o entendimento sempre primeiro que somos filhas, temos que nos olhar como filhas. Como filhas somos merecedoras. E eu nem estou a falar. Tá? Não vamos aqui, filha do pai, dos pais especificamente. Ei, nós somos filhas de Deus e como filhas de Deus precisamos de parar e de nos autoanalisar e dizer, ei Deus, será que aqui não ando a ocupar outros lugares que não o teu e o meu? Porque eu só consigo cuidar dos outros se eu cuidar de mim, se eu tiver Deus como minha prioridade. E Núbia, eu posso falar disso porque quando eu encontrei Jesus, ou melhor, quando Jesus me encontrou e disse assim, agora é a altura, eu tomava 18 comprimidos por dia para a depressão. Eu tomava 18 comprimidos por dia para a depressão. Eu passava o dia inteiro deitada numa cama. Eu não tinha valor, os meus valores tinham sido para todos os lugares, menos para o lugar certo. Então, assim, num país que eu moro hoje, que tem um índice de suicídio tão alto, tem um índice de depressão tão alto, eu preciso de me policiar e de tirar, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei os valores que eu tinha perdido. Então eu preciso de me policiar, de parar, de sentar comigo, de dizer, Jesus, vem cá, senta aqui ao pé de mim, vem cá. Me sonda. E pedir para ele sondar o nosso coração é muito complicado. Porque o nosso coração muitas das vezes está sujo. Está opaco. Está sem vida. Está sem luz. E nós precisamos dizer, ei, vem cá. Vem cá. Mas não fazer desse momento um momento de culpa. Não, esse momento é um momento de acolhimento de Deus para conosco próprias, individualmente para cada uma de nós. E eu garanto que quando nós saímos daquele lugar sem culpa, de acolhimento, nós conseguimos dar aos outros muito mais do que nós estávamos a dar antes. Porquê? Porque nós já nos enchemos verdadeiramente da fonte que é Jesus. Então, quando exatamente está aqui a dizer, intimidade é um nome de ter intimidade com Ele e ter intimidade conosco mesmas. Porque efetivamente nós nos abrirmos com a luz acesa e nos olharmos para dentro de nós é dolorido. É dolorido. Nós nos olharmos e nos sentirmos verdadeiramente inteiras. Se agora o próprio Deus em cada uma de nós que estamos aqui online neste momento e das que vão ver, se o próprio Deus trouxesse uma luz bem forte
para dentro de nós e nos dissesse, vamos sondar-nos, vamos te sondar, vais passar por este processo comigo, deixa-te sondar aqui com esta luz bem forte, mas que é uma luz que traz clareza, mas ao mesmo tempo abraça, porque é a luz do Espírito Santo de Deus. Será que nós nos íamos encontrar inteiras? Núbia, será que nós nos íamos encontrar realmente todos os valores ali prontos a nós podermos usar? Será que no momento nós estamos efetivamente inteiras? Nós estamos com a luz acesa? Será que esses valores estão dentro de nós? Ou será que precisamos de fazer uma pequena pausa para nos analisarmos? E por mais dolorido que seja, dizermos, eu vou acender a candeia. Eu vou enfrentar, porque, Núbia, deixa eu te dizer, quando eu acendi a candeia para dentro de mim e quando eu olhei como estava alguns dos meus valores, tão empoeirados, tão sujos, tão imersos por debaixo de algumas outras coisas, foi muito dolorido eu dar nome aos valores que estavam ali escondidos. Eles não estavam perdidos fora, eles estavam perdidos dentro de mim. E foi muito difícil eu enfrentar verdadeiramente aquilo que eu precisava de enfrentar, dar o nome às coisas, dar o nome aos medos, dar o nome aos pecados, dar o nome às falhas. Sim, sim. Precisamos de aprender a dar um nome às coisas que perdemos, aos valores que perdemos. Precisamos de dizer, eu sou orgulhosa mesmo, eu sou soberba mesmo, eu tenho inveja, eu tenho ciúme. Para quê? Para que Deus nos mostre que o valor que nós perdemos e que deixamos esses sentimentos vir ao cimo, eles estão dentro de nós. Só precisamos de limpar, tirar a poeira, de colocar tudo no lugar e de continuar com a luz acesa. E tem pessoas que vai perdendo, começa deixando de se olhar para o espelho, né? Ela vai juntando tanto ali a sujeira que ela já não quer mais se olhar no espelho, ela já não quer fazer uma análise de como ela está, ela vai deixando. E o engraçado, Suzana, é que a Bíblia é até nisso, gente. Vocês acreditam? Porque às vezes a gente queremos chamar um monte de gente na hora errada, no momento errado. Pois ela, depois que ela varreu, que ela limpou, que ela deu ali aquela geral, aí ela falou, não, agora que tá tudo arrumadinho, eu posso chamar, eu posso convidar. E aí ela começou a convidar as vizinhas. E o engraçado é que fala assim, ela convoca amigas e a vizinha, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. E o engraçado é que quando eu fui chamar a Suzana para a gente fazer essa live, eu quero até compartilhar com vocês, porque, igual eu falo, falar da vida dos outros, vamos falar da gente, que importa. Gente, nós começamos em umas... Ela postou um dia, eu e a Suzana, nós somos colegas da comunidade, além da comunidade onde a gente fazemos parte, nós somos colegas do mesmo instituto, onde nós fazemos a psicanálise tal, e tudo. E o que acontece? Nós conversando, conversa vai, e eu sou daquele tipo de pessoa que eu sempre gosto, no meu Instagram, trazer alguém assim, de outra cidade, de outro lugar, para poder falar com nós, porque antes de falar, de bater em você, bate na gente primeiro. É uma espada de dois gumes, vem aqui primeiro. E o que acontece? Para mostrar que não é só aqui no Brasil, não é só aqui na minha cidade que tem pessoas que estão machucadas. Tem pessoas de outros lugares também. Igual ela falou, o índice grande na Suíça, onde ela mora. Então, é para mostrar para você que você não está sozinha, que também tem. E o que é tão interessante é que aí ela postou lá, e ela tem uns cultos, umas lives, né? Umas lives não, uns cultos pelo Meet, que é onde os pastores lá têm um momento de oração, e aí é muito incrível. E ela postou lá nos stories dela lá, se tivesse um pedido de oração, você coloca ali sua oração. Só que aí, gente, eu vou falar de mim. Às vezes a gente fala assim, coloca aí o pedido de oração,
E aí eu peguei e falei assim, eu quero ver se realmente eles vão orar por mim mesmo, porque eu quero ver. Então eu falei assim, eu não vou colocar o meu pedido, eu quero que você me envia o link da oração, qual for o horário, que eu quero participar. E aí ela foi e me mandou. Eu até achei que ela não ia mandar, achei que ela não ia responder, e aí ela mandou o link, deu no horário daqui, que aqui no Brasil é 5 horas, quando nesse horário é 5 horas. E aí eu fui e coloquei. E aí, quando começou a orar, quando começou, porque ali tem aquele momento incrível, o momento da palavra, onde o pastor traz ali uma bênção. E ali, gente, eu estou num culto na Suíça, vocês sabem que chique, né? Viu? E aí, quando não, naquele momento, ela colocou ali, e aí eu comecei a ver os pedidos que realmente eles falam, vamos orar por fulano, tal, ciclano. E aí eu falei, Deus, obrigado, porque eu não precisei fazer, porque às vezes a gente faz igual também, ver para crer. E eu pude contemplar com os meus olhos, ver quão grande foi a comunhão. Fora que, gente, na oração, vocês acreditam, eu recebi um milagre incrível, uma bênção incrível que eu estava pedindo. E Deus, ele tem feito maravilhas, e são todas as quartas, já vou porque talvez você sentir de Deus de aparecer lá também. Ah, Ela te manda exatamente. É só pedir o link no meu Instagram privado que eu passo. aí, tá vendo? E aí, então já aproveita e já segue ela. Então isso é bom. E aí naquele momento, aquela mulher trazendo, e foi o que eu vi, foi porque naquele momento você falou, não, pode vir, que era lá online, e eu fui, e eu senti a acolhida, e assim talvez aquela mulher da dracma, quando ela perdeu, que ela organizou tudo, que ela se arrumou tudo, aí ela convidou. Quantos vizinhos, eu vou falar agora uma coisinha tão básica, mas quantos vizinhos que moram do lado da sua casa, você não tem nem coragem de passar e cumprimentar, bom dia, fulano, bom dia, ciclano, porque às vezes você está tão assim magoada com você mesmo, que você não tem coragem nem de transmitir aquele bom dia. Então, o que eu falo para você, ela convidou. E agora a Suzana vai falar para você o quanto é bom convidar depois que a casa está limpa, né, Suzana? E, Núbia, deixa eu te falar. O convidar depois que a casa está limpa, eu sempre, primeiro, vamos lá. O convidar depois que a casa está limpa é gratificantíssimo. Mas vamos lá. Será que nós teríamos coragem de fazer como esta mulher, de convidar para se virem alegrar connosco e dizer o que é que nós tínhamos achado porque estava perdido? Será que nós tínhamos coragem de dizer assim, vamos imaginar, não é? Que a pessoa, sei lá, mentiu, que a pessoa roubou, que a pessoa adulterou, que a pessoa está com um problema bem, não é? Vamos a pôr assim uns valores assim bem, não é? Será que a pessoa teria coragem de dizer assim, eu passei por um processo, venham cá, se alegrem comigo, sentem na mesa comigo, eu quero contar aquilo que Jesus fez em mim. Eu estava perdida porque adulterei. Eu estava perdida porque cobicei. Eu estava perdida porque roubei. Eu estava perdida porque eu tinha o orgulho tão lá em cima que me achava a última bolacha do pacote, como vocês costumam dizer aí. Eu estava tão perdida. Brasil. Como tu estás, a última bolacha. Eu estava tão perdida, mas eu me achei. Jesus fez em mim e eu consegui. Será que nós tínhamos essa coragem? Será que nós temos amigas realmente de coração? E quando eu digo de coração, é aquelas amigas que estão ali junto conosco, efetivamente para se alegrarem conosco e nós sermos abertas com ela, dizer que tínhamos perdido um valor, mas que o achamos? Será que se nós estivermos no outro lugar, qual lugar, Susana? Será que se nós estivéssemos no lugar de sermos as convidadas para ir à mesa da amiga que tinha perdido um valor e que tinha achado, será que nós a íamos acolher e nos alegrar com ela, assim como gostaríamos que fizessem connosco? Será? São perguntas realmente para nós refletirmos. Porque a reflexão, ela traz-nos um entendimento e o entendimento traz-nos um posicionamento. Será que se você estivesse nesta história aqui da dracma perdida,
Você estaria como a amiga que foi chamada ou como a mulher que achou a dracma? Qual seria o seu posicionamento? E eu quero realmente que a gente reflita nos próximos dias. É uma live que não é aquela live, recebe, você vai ter. Eu acho que o receber e o você vai ter não tem melhor recebimento do que a luz do Espírito Santo dentro de nós para nos fazer enxergar as coisas como elas são. Será que efetivamente nós nos chamaríamos amigas para se alegrarem conosco? Ou será que se nós fôssemos as amigas que fôssemos chamadas, nos iríamos alegrar com a pessoa que nos chamou? Igual chegar, fazer bem assim, ai, fulana, vem aqui, amiga. Você não acredita, você não acredita que foi. Eu achei. Você achou o quê? Hã? O que você achou? Você toda animada, querendo dizer que você tá ali, alegre. O que você achou? Ah, por causa disso. Ai, que bom, que feliz por você, tá? Será se nós seríamos assim? Ou se nós seríamos aquela que, oh, que bom que você achou, conta mais, como que foi? Conta a trajetória, conta. Porque é fácil, né, Suzana, a gente fazer isso. Isso é para você notar a expressão de como se, vamos lá, que se fosse eu, né? Porque do jeito que eu sou muito elétrica, eu não ia nem esperar. Acabei de achar. Oh, meu Deus, aqui, corre, Suzana, corre. Eu achei. Nossa, menina, eu vou te contar. Ai, sabe, eu toda ansiosa. Eu tava tão assim, sabe? Eu queria tanto achar. Eu perdi. E como que como que você iria me receber? Só assim, tá. Exatamente. A minha filha entrou aí, deixa-me só dar-lhe um beijinho. Oi, filha linda da minha mãe. Mariana é minha princesa mais linda, que toca e louva ao Senhor. Ela é incrível. Eu tô vendo os vlogs dela. Ó, Mariana, ó, beijo no seu coração e eu também te sigo, tá? E eu te acompanho. Exatamente. Então é isso mesmo. Ó, a Patrícia está a falar que ontem falou sobre a inveja. A inveja lá está. Será que nós nos iríamos alegrar ou iríamos ter inveja porque aquela amiga já conseguia achar o valor que estava perdido e conseguiu se alegrar e nos convidar e nós, dentro de nós, sabermos que temos valores que estão perdidos? Eu quero que vocês fiquem com algo muito forte, tá? De tudo isto. Os valores não estão perdidos, eles estão dentro de vocês. Se vocês se sentem tristes, amarguradas, se vocês sentem que por algum motivo estão em um lugar que vos aprisiona, estão em um lugar que vocês não sabem como sair, que vocês até sabem que têm valores, mas não os conseguem enxergar. A luz do Espírito Santo, ela está pronta para ser acesa. E Ele também está pronto para vos acolher com o acolhimento sobrenatural que somente Ele pode nos trazer. Mas eu estou aqui me colocando também à disposição como terapeuta, finalizando o meu doutoramento, porque eu segui o doutoramento com diversas especializações, para dizer, inclusive, que eu tinha valores realmente que estavam perdidos dentro de mim. E Núbia, eu não sei qual as idades das pessoas que nos estão a ver, mas deixa-me eu falar rapidamente acerca de um valor que estava esquecido dentro de mim e que ao fim de 30 anos eu achei ele, que foi o valor de gostar de ler, de estudar e ter o meu curso. Aos 18 anos eu não pude continuar a estudar. Então, esse valor de continuar a estudar e de me formar, na altura eu queria muito em psicologia, ficou guardado dentro de mim. Com os anos passando, com as situações da vida, ele foi completamente esquecido. Aos 48 anos, eu me formei, eu voltei a estudar. Aos 46 eu voltei a estudar.
e aos 48 eu me formei e aos 50 eu vou finalizar o meu doutoramento. Então, os valores, eles não estão perdidos, eles estão dentro de nós. Permita-se limpar, acender a luz, identificar os valores que foram perdidos. Permita-se a passar o processo de se encontrar dentro dessa arrumação que está desarrumada. Retire tudo do lugar. Sabe aquela bagunça santa que nós fazemos quando vamos limpar bem a fundo? Se permita fazer a maior bagunça dentro da sua casa, com a cadeia acesa. Tire tudo do lugar. Lave tudo, limpe tudo, varra tudo, sacuda tapetes. Procure nos lugares mais escondidos da sua alma, do seu interior, que eu tenho a certeza que você vai ficar tão alegre quando encontrar valores que você achava que já nem os tinha. Eles estão dentro de si. Tão somente você se permita acender a luz. Susana, e como eu posso fazer isso? Você pode fazer de corpo, alma e espírito. Nós precisamos sempre de trabalhar as 3 áreas da nossa vida. Nós precisamos de ter o nosso corpo físico em cuidado para que o nosso espírito e a nossa alma possa trabalhar. Então, cuide do seu corpo físico. Busque ajuda em Deus, nos líderes, nos conselheiros, e busque ajuda psicológica, emocional, almática, através da terapia, seja ela psicanalítica, seja ela psiquiátrica, seja ela psicologia, não interessa. Mas se movimente para encontrar os valores, que estão dentro de si. Eles só podem estar um pouquinho escondidos, mas eles estão aí dentro de si. Busque ajuda. Não espere tanto tempo. É doloroso? É. É vergonhoso? Alguns valores são vergonhosos, nós identificarmos eles e encararmos eles. Mas eu posso vos dizer que é muito gratificante e com muita alegria que nós depois dizemos: ei, eu já estive aí, vem, Ai, vem. sério? Oi! Ai, eu tô muito feliz por você, tá vendo? É E isso, é isso. tudo nesse mesma linha de conselho que você está dando, não pule as etapas, não pule o processo. Vai no seu momento, não é porque, igual, olha, a Suzana está falando, ela foi com 48 agora, que está quase acabando, e quando eu tenho 29 hoje, eu lembro que já 2 anos atrás, acho que foi isso, eu lembro que eu simplesmente parei os estudos, né? E aí eu comecei a tentar do jeito brasileiro, do jeito facinho, vamos do jeito mais rápido. E nesse jeito mais rápido, acabou que não deu certo. E aí eu virei para o meu esposo e falei bem assim, eu vou fazer a psicanálise, que é o meu sonho. Aonde eu quero, sabe? Eu sempre também tinha na minha mente da psicologia, só que eu olhei, no começo eu olhei valores, e aí eu falei assim, eu nem sei se eu não consegui, mas eu fiquei. E aí eu falei pro meu esposo, e o meu esposo nesse dia, eu lembro como hoje, ele falou bem assim, moça, você vai fazer isso, você nem sabe, ainda esse tanto de ano, e se acontecer alguma coisa? E eu tinha na época um medo muito grande, ai meu Deus, vai que eu começo a pagar e eu morro, e eu não concluo, e eu não isso, e eu não aquilo, e eu sempre pensando, e ele, você vai fazer, aí eu peguei e falei, vou. Coloquei no meu caderno, no começo do ano, eu vou dar início ao curso. E aí, dando início ao curso, porque a gente sempre quer para a gente, né? Para curar a gente primeiro. E aí, quando eu fui dando início, e eu vi que é um processo, é igual eu ainda estou nesse processo todos os dias, mas eu falo para você, não pule o processo, porque senão lá na frente você vai ter que voltar atrás. Você vai ter que voltar atrás. E aí eu falo que isso é tão incrível, porque eu achando que estava tudo bem. Eu fui no processo já de ir logo de cara na psicanálise e fui. Só que depois eu tive que retroceder lá atrás para me consertar o que eu tinha que concluir. Porque eu fui do jeito brasileiro, não deu certo, só que eu achei que estava tudo ok. Aí eu tive que voltar para a escola, tive que tentar concluir, estou concluindo. E o que eu falo para você hoje? Não pule a etapa, não pule o seu processo. Faça uma autoanálise, igual nós deixamos
esse momento aqui para você entender. Tire um momento, seja, nem que seja pouco, mas para você anotar, anote. Não é errado você anotar no papel, anote. O que eu quero para mim? O que eu almejo? Eu lembro que foi uma luta grande na minha vida, Suzana, quando um dia alguém, um professor da minha sala, me perguntou, Núbia, quem é você? E aí, automaticamente, me deu um bug, porque eu falei, quem sou eu? Porque é fácil você falar assim, eu sou filha de fulano, de ciclano, de tal. Mas isso não é quem é você, porque quem é você de verdade são os seus valores. Quem é você de verdade é a sua marca, é o que você carrega dentro de você. É fácil a gente virar para você hoje e falar assim, quem sou eu? E isso é tão incrível que quando passou e eu não consegui responder ele, fiquei um tempão sem conseguir responder ele, e aí eu fui chegar em casa e uma amiga vizinha foi e falou assim, Núbia, você vai encontrar a resposta de quem é você hoje ainda. E ela sem saber de nada de quem era você, mas eu sempre orava, Deus me mostra, eu quero saber quem é você. E ela, Núbia, você vai mostrar, Deus vai te mostrar quem é você hoje ainda, e nenhum simples que você não vai entender o porquê. E aí eu peguei e falei, ai, cara, eu achei que seria a coisa mais linda. E eu pensei que eu sou muito daquele que gosta de Só que aí, o que aconteceu? Eu peguei uma manga. Fui chupar uma manga, e aí no que eu peguei aquela manga, a manga linda por fora. Ô manga que estava bonita. Muito bonita. Eu lembro como hoje, isso não saiu da minha mente. E aí, quando eu parti a manga para mim poder olhar, para mim poder chupar aquele pedaço da manga, a manga estava podre por dentro. E imediatamente, eu não sei nem por que eu falei assim, oh Deus, que isso não tivesse vindo na minha memória nesse momento. Mas imediatamente me veio. É assim que você está. E você não consegue falar quem é você. Mas pode ficar tranquila, porque o mesmo Deus que foi de me confrontar naquele momento foi o Deus que me trouxe bálsamo. Foi mas você está sendo moldada em minhas mãos. E vou eu te mostrar quem vai ser você de agora em diante. Só que coloque nas minhas mãos, desse mesmo jeito que eu estou te contando. Foi como se eu ouvisse uma voz dentro de mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei imediatamente, morava só na época, eu corri para dentro do meu quarto ali com aquela manga e comecei a chorar. E eu olhava para a manga e eu olhava para mim e eu, Deus, é sério que o Senhor me vê assim? Deus, eu tô assim. Deus, eu preciso de uma mudança urgentemente. E aí, daquele momento para cá, eu peguei, Deus se moldando e eu ainda estou sendo moldada. Eu costumo dizer que é um dia após o outro, é uma mudança após a outra. Não é fácil, mas que você possa pedir ao Senhor. Porque tudo que você pedir no Senhor, Ele te mostra. E às vezes não é nem preciso você pedir Ele totalmente, igual você fala, Núbia, mas eu estou precisando pedir. Peça e acenda a luz da sua casa. Acenda a luz do seu coração para que você também permita-se ver. Porque não adianta nada a gente pedir, porque às vezes a gente costuma pedir para Deus, a gente fala assim, Deus, me mostra. Aí Deus vai lá, te mostra, mas você tá com a luz apagada, você não quer nem ver, porque às vezes Deus tá lá te mostrando, tá na sua cara. Tá faltando só ele descer do céu aqui na sua frente, assim, ó, você tá precisando mudar isso. Mas você está com seus olhos tampados, com seu ouvido tampado, com a sua boca também tampada. Então, faça uma reflexão, uma análise, né, Suzana? Ainda deixando você falar bastante pra gente, porque tá muito gostoso te ouvir. Não, é isso. Nós precisamos entender, Núbia, que quando nós vimos ao mundo, nós não começamos a caminhar. E quando muitas das vezes um valor se perde e quando ele se encontra de novo, quando nós começamos a encontrar ele de novo, muitas das vezes nós queremos voltar ao lugar que estávamos. Só que não é mais possível. Porquê? Porque estivemos muito tempo sem aquele valor. Então há um processo a ser feito, há um caminho a ser percorrido. E está tudo bem não estar tudo bem. Está tudo bem eu saber que até ali esteve tudo bem, tive um tempo parada, agora vai ser difícil voltar a correr como eu corria antes. Então eu vou começar a andar bem devagar. Mas eu não vou pular a etapa.
Se esta mulher ela tivesse pulado a etapa, vamos imaginar que ela sabia onde estava realmente a dracma dentro da sua casa. Ela podia não acender a candeia. Ela podia não limpar a casa. Ela podia não fazer diligentemente. Ela ia lá, eu sei que eu deixei aqui achei. Pronto, já tenho as 10. Mas não, ela não pulou etapas. A casa podia não ser limpa, a casa podia não ser arrumada, se ela tivesse pulado as etapas. Em diversas passagens bíblicas, Deus nos mostra que não é para pular etapa. Processo não é pulo, processo é caminho, é dor, é reconhecimento, é cicatrizes. O processo, ele nos faz ter cicatrizes, mas a cicatriz já virou cicatriz. Ela não é mais ferida aberta. Eu preciso de entender que enquanto a ferida está aberta, eu tenho que me manter na UTI de Deus. Eu tenho que me manter juntinho ali no processo. Quando a ferida passou a estar fechada, passou a começar a cicatrizar, aí que eu me alegro com as pessoas que estão à minha volta. Aí eu vou e eu mostro, virou cicatriz. Vem cá que eu vou te falar do processo. Vem cá. E coisa boa é nós termos alguém a quem nós podemos nos abrir e sermos verdadeiramente nós e mostrarmos: este foi o meu processo. E a pessoa vai nos dizer: uau, mas olha a cicatriz agora, está linda, maravilhosa. Conta agora, fala, porque eu também estou a passar um processo, me ajuda. E não tem melhor coisa do que isso. Então, o valor, ele não está perdido. Ele só está escondido dentro de si, à espera que você acenda a luz, à espera que você se permita ser confrontada com aquilo que a rodeia, dar nome às coisas, limpar, arrumar, alinhar e depois, convenhamos, quando nós temos a nossa casinha toda arrumada, dá ou não dá prazer? Cheira tão bem. Então, é nesse lugar que os nossos olhos têm que estar postos. É no final das coisas. Está dolorido, está, mas eu estou com os meus olhos postos aonde eu quero chegar. Eu estou com os meus olhos postos ao valor que eu vou achar. Eu estou com os meus olhos postos aonde eu sei que eu quero estar. No processo, ele vai nos ajudando, no processo ele vai estar conosco, no processo ele não nos abandona, eu vos garanto, eu vos garanto. E no processo ele levanta pessoas iguais a nós, carne da nossa carne, para nos acolherem, para nos abraçarem e para nos dizerem: ei, vem. Vocês sabem porque é que os corredores olímpicos têm treinadores? Eles não precisavam de ter treinadores, porque eles treinam e eles sabem onde é que eles têm que chegar. Só que eles têm que ter alguém do lado que lhes diga: vai, tu consegues, vai, só mais um pouco, vai, é já ali no final, vai, agora, a meta está ali. Conseguiste. É o incentivo diário. Agora deixem que eu vos diga só uma coisa para finalizar. Se esse incentivo principal dentro de si não vier de Deus e de si mesma, você não acreditar no valor que você tem dentro de si mesma, mesmo que esteja tudo escuro, se você não acreditar que esse valor ainda está dentro de si, eu lhe garanto que podem estar a gritar do seu lado. Você não vai acreditar e não vai permitir que a luz seja acesa. Então acredite no valor que você tem em si. Acredite que você é filha amada, escolhida, protegida e guiada por Deus. Acredite que o valor está dentro de si e peça ajuda para acender a luz e limpar diligentemente. Ai, gente, que gracinha. Suzana, meu amor, muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe o meu amor. E é claro que a gente sempre fala, não vamos despedir ninguém sem antes fazer uma oração e você vai orar por nós. Só que eu vou ensinar para você
O abracinho de borboleta que uma amiga me ensinou, que é só assim, ó. Você vai abraçar você mesmo neste momento e a Suzana vai orar por nós. Pode orar, Suzana? Meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por este momento que nós pudemos ter aqui, porque tu estiveste conosco. Aliás, Paizinho, somos nós que muitas das vezes não te queremos perto de nós, porque tu estás pronto para nos ouvir, nos acolher, e o teu Santo Espírito está pronto para habitar continuadamente dentro de nós. Pai, nós entendemos que esta dracma são valores que nós temos dentro de nós. Eles não estão perdidos, eles só estão empoeirados, eles só estão fora do lugar. Então eu te peço, Paizinho, que cada uma destas pessoas que viram a live, cada uma destas pessoas que ainda vão ver esta live, Pai, em nome de Jesus, que tu possas abraçar cada uma delas, que tu possas dar entendimento a cada uma delas dos valores que foram perdidos, que elas tenham força, Pai, para acender as luzes dentro delas e que elas tenham mais força para passarem o processo da limpeza, para encontrarem os valores que não estão perdidos, estão somente a serem necessitados de limpeza e de serem acolhidos e abraçados. Em nome de Jesus, nós já oramos e te agradecemos por tudo aquilo que tu fizeste nesta live e por tudo aquilo que tu ainda irás fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meu amor, Deus, muito obrigado por tudo. E, ó, Amém. Obrigado eu. E marca lá, ó. Vai, tira a fotinha. Alguém tira, porque a gente não consegue. Por favor. Lembrando que a nossa live fica salva aqui, depois ela vai para o YouTube. Caso você ainda não me siga no YouTube, corra e já me siga. Se você ainda não siga a Suzana, corra e siga ela. E se você ainda também não me siga, será um prazer receber você aqui na nossa casa. Deus abençoe. Lembrando, quarta-feira teremos outra live com outra convidada. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todas. Beijo, Núbia. Beijo.